E aí, galerinha do bem? Tranquilo com vocês? Bom, meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre equação quadrática, equação polinomial de grau 2, mais conhecida como equação do segundo grau. Então fica de olho aí, anota tudo direitinho que a nossa videoaula vai começar. Equação quadrática, equação do segundo grau, é a mesma ideia, equação polinomial de grau 2, tá? Bem tranquilo. Quando você aprende equação do primeiro grau, você aprende que descreve um polinômio de grau 1. Ou seja, o maior expoente que aparece na conta é 1. O maior expoente que aparece na equação é o número 1. E como você resolve ela? Joga a letra para um lado, número para o outro, está positivo, vai para lá negativo, está multiplicando, passa dividindo, dividindo vai multiplicando, só operações inversas, né? Agora aqui nós vamos trabalhar com equação do segundo grau, então vai aparecer um expoente 2 aqui no negócio. Então você não vai conseguir isolar a incógnita, né, dependendo do caso. Se for uma equação do segundo grau completa, você não vai conseguir isolar, talvez, o x. Então não tem aquele negócio de passa para o outro lado negativo, passa dividindo. Para isso, um cara chamado Bhaskara-Acharya, ele exemplificou, né, as equações do segundo grau e conseguiu achar um método de resolução para a equação do segundo grau, mais conhecido como o nome dele, fórmula de Bhaskara, né? Então, ó, equação do segundo grau vai descrever um polinômio de grau 2. É toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, onde o a, o b e o c são números reais e o a não pode ser 0, porque se o a for 0, essa parcela zera e ela deixa de ser uma equação do segundo grau e se torna uma equação do primeiro grau. Observe que o maior expoente é 1. Então, por isso que o a não pode ser 0. E como que é a fórmula de Bhaskara? É um método prático, um dispositivo prático para utilização dos coeficientes e resolução da equação. Olha como que é a fórmula. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. A fórmula de Bhaskara é só isso aqui. Isso é a fórmula de Bhaskara. Só que esse negócio que está dentro da raiz, como é uma raiz de índice par, uma raiz quadrada, nem sempre vai ter resposta real. Se for 4, por exemplo, o que está aqui dentro da raiz, der 4, qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Você pegar um número e somar 2, e pegar o mesmo número e subtrair 2, vão dar duas respostas diferentes. Por isso que o que estiver aqui dentro da raiz, se der positivo, você vai ter duas raízes distintas, duas raízes diferentes, duas raízes reais diferentes, tá? Agora, se o que está dentro da raiz for igual a 0, qual que é a raiz quadrada de 0? 0. Você pega um número, soma 0, e pega o mesmo número, subtrai 0, vão dar duas respostas o quê? Iguais. Então, se o delta for igual a 0, já falei para você, eu não queria falar agora, mas é tão natural que você acaba falando. Então, se o negócio que estiver dentro da raiz for igual a 0, significa que você tem duas raízes reais iguais. Agora, se o negócio que estiver dentro da raiz for negativo, por exemplo, menos 4, raiz quadrada de menos 4, existe algum número que você eleva ao quadrado e que dá menos 4? Número real não existe. Porque nós aprendemos na videoaula de potenciação que toda vez que você tem uma potência em que a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, quando aquele negócio que está dentro da raiz, o b ao quadrado menos 4ac, for negativo, significa que você não tem raiz real. Tem resposta? Tem. É um negócio chamado número complexo, que você aprende no segundo, terceiro ano do ensino médio. Mas não tem resposta real. Por esse motivo, esse negocinho aqui, essa ideia b ao quadrado menos 4ac, que está dentro da raiz,
foi chamado de delta ou discriminante. Porque dependendo desse valor que der ali dentro, você vai ter duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais, ou não vai ter raiz real. Serão números complexos. Então, para aquele negócio que está dentro da raiz, foi dado o nome de delta. E aí a gente pergunta para os alunos, como que resolve a equação do segundo grau completa, né? Onde você tem o A, tem o B, tem o C, nenhum deles é zero. Aí os alunos falam, faz delta e Bhaskara, como se fossem duas coisas distintas, mas não são, é uma coisa só. Tudo isso aqui é só a fórmula de Bhaskara, mas dependendo do exercício, se o delta der negativo, você não vai precisar continuar resolvendo. Por isso que a gente simplifica como delta e a fórmula de Bhaskara, como os alunos falam. Tá? Então você calcula o delta, como calcula o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, e aí a gente resume a fórmula de Bhaskara em menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Se o delta for maior que zero, positivo, significa que a equação vai possuir duas raízes reais e distintas. Dois resultados diferentes, onde nós vamos chamar de x' e x'. Se o delta for igual a zero, o discriminante igual a zero, significa que a equação vai ter duas raízes reais iguais. Então o x' vai ser igual ao x'. Acaba que você encontra um resultado só. E se o delta for menor que zero, negativo, se o discriminante for negativo, significa que a equação não tem raiz real, ou seja, ela vai possuir duas raízes complexas. Olha o exemplo para você ver, tanto que é bem tranquilo. Olha essa equação completa do segundo grau. X² menos 9x mais 20. Antes de aplicar a fórmula de Bhaskara, se você tem dificuldade, identifica os conteúdos, os coeficientes, não tem problema. Quem é o A? O A é o númerozinho que está junto com o x². Quantos x² você tem aqui? Não é um só. Então isso quer dizer que o A é 1. Quem é o B? É o coeficiente que está junto com a incógnita elevado a 1. Qual que é esse coeficiente? Menos 9. Isso quer dizer, então, que o B é menos 9. E o C é o que nós chamamos de termo independente, porque é o único termo que não depende de x. O único termo que não depende de x é 20. Então, o C é 20. Agora, vamos jogar na fórmula de Bhaskara. Só que antes, vamos ver se tem raiz real ou não, se são duas diferentes, duas iguais. Calcula o delta, o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 9, então delta vai ser menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o A. Só que o A é 1 vezes o C, só que o C é 20. Então teremos menos 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Como é negativo o expoente par, resultado positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. 81 menos 80 vai dar 1. Agora vamos jogar na fórmula de Bhaskara em si. Chas igual menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Menos o B, só que o B é menos 9. Então menos 9. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 1. Dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Menos vezes menos, mais. Então, x igual a 9. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1, 2. Agora, o x', nós vamos usar um positivo e o outro negativo. Você escolhe qual que você quer primeiro, tá? Então, eu vou chamar de x' positivo, tá bom? X' vai ser 9 mais 1 dividido por 2. Quanto que é 9 mais 1? 10. 10 dividido por 2, 5. Então, o x' é 5. E o chas duas linhas vai ser 9 menos 1 dividido por 2. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, isso quer dizer que a solução
dessa minha equação são os números 4 e 5. Então, as raízes dessa equação é o número 4 e o número 5. O que isso significa? Que se no lugar do x você colocar 4, a resposta vai dar 0. E se no lugar do x você colocar 5, a resposta também vai dar 0.